treinadores brasileiros. Grêmio 1, Fluminense 2, Atlético Paranaense 3, Atlético Mineiro 4, São Paulo 5, Corinthians 6 e Goiás, né? Treinador brasileiro, né? Não, português. Não é? É português. Curitiba, 7. O Curitiba é brasileiro, né? E quando eu falo que o Luxemburgo... Tá, mas então vocês hoje acham que o Luxemburgo tá no alto nível? Não, eu acho que o Luxemburgo... Hoje ele tá no alto nível? Eu acho que o Luxemburgo, ele tá no nível do que tá aí. Nós temos que... Porque a gente tem um monte de treinadores estrangeiros, mas treinadores estrangeiros, só na cabeça desses dirigentes brasileiros, que o fato do cara ter sotaque português, ele se transforma em bom treinador. Não estão aqui a primeira linha dos treinadores do mundo. É igual o jogador, tá cheio de jogador argentino. Caramba, se olhar nas bases, a maioria, olha, 90% dos estrangeiros, jogadores que estão atuando aqui no Brasil, são do mesmo nível ou até abaixo das bases. Que algumas vezes, tira lugar do moleque da base para pôr jogador algumas assim, vezes igual treinador. Tico, algumas vezes no comentário aqui, o que eu falo sempre assim, se aqui tem sete treinadores brasileiros empregados na Série A, quem seriam os outros 13 que estariam à frente do Luxemburgo para comandar? Isso aí. Palmeiras, que tem. Não tem. Flamengo, que tem treinador estrangeiro. Inter de Porto Alegre. Goiás. Os outros 13. Ou seja, a gente tá falando que não tem mais treinador brasileiro. Então, tem uma renovação. Não é isso, pera um pouquinho. Não, calma aí, tinha uma renovação. CBF. Tinha uma renovação. A gente tinha. E que falava-se que poderiam ser grandes treinadores e nenhum virou. Só o Diniz. E também não virou completamente ainda. Tudo bem que tá na seleção, mas títulos de expressão ainda não ganhou. Não, pera um pouquinho. Não ganhou. Abortaram a carreira desses caras pra trazer técnico meia-boca. Vamos lá, eu vou listar. Zé Ricardo. Zé Ricardo. Peraí. Olha a brincadeira como vai ficar legal, ó. Vamos supor a ditadura aqui, Coreia do Norte e tal. Ô, Pedro, você vai dizer... Você vai dizer... É, porque lá ninguém entra, Fala né? toda hora. Vai. Ô, Pedro, você vai ter que botar... Não entrar ninguém, você tem que arrumar 13 treinadores aí. Então, ó, eu vou arrumar pro Flamengo Rogério Ceni, eu vou arrumar pro Palmeiras, eu vou arrumar... Quem tá desempregado aí... Olha só como já começa. Roger Machado. Roger Machado e Barbieri pro Inter de Porto Alegre. Arruma 3 agora pro Goiás, pro Atlético, Dorival Júnior. Pro Fortaleza. Mas aí bota... Dorival Júnior. Não, tá empregado, filho. Mas bota os Não, moleques. mas é isso que eu tô te falando, Fábio. Que eu tô te falando. Não, Você não vai arrumar isso. Mas aí não. Mas aí a gente falava sempre que tinha uma nova geração. Tinha uma época que até foi a moda. Os treinadores novos. É moda. Tá, mas Então, ó, aí, tenta lembrar. não viraram. Ó, Zé Ricardo, Jair Ventura. Nossa, mãe. Era tudo da nova geração. Jair Ventura, aí Barbieri, Zé Ricardo, esses estão 3. Aí Mancini, também era da nova geração. Alberto Valentim. Esses caras não viraram. Não viraram. E por que esses caras não viraram? É o futebol brasileiro que ficou ultrapassado, que não estuda? Esses caras, alguns deles se queimaram. Eles se queimaram. Não. Eles tiveram uma estratégia errada de ir aceitando time e acabaram não se preservando e acabaram se queimando. Roger Machado é outro. Roger Machado é um cara que poderia treinar. Ele não é pior que nenhum desses portugueses que estão aí. Nenhum. Para de palhaçada. Você tira o Abel Ferreira dessa, né? O Abel Ferreira já... Pelo amor de Deus. Eu já falei que o Abel Ferreira... O Abel Ferreira é um caso à parte. Porque ele tá no time do Palmeiras, mas ele não tem currículo anterior. Tá bom, o time mas do Palmeiras você não vai falar que o Roger é o mesmo nível do Abel, né? Não sei. O trabalho do Roger eu conheço bem em várias circunstâncias. Em podre, em boa, em várias... O Abel Ferreira é uma coisa muito específica, porque ele pegou o melhor time do Brasil, ganhou um título aproveitando o trabalho que estava aí, ganhou moral e foi embora. Então é uma situação muito específica, muito específica. As oscilações que o Palmeiras teve, se o Abel não tivesse vencido aquele jogo com o Cuca, do Santos, provavelmente ele teria ficado pelo caminho. Como ficaram pelo caminho? O Roger fazia um bom trabalho no Palmeiras, o time oscilou, ele foi demitido. Isso que eu quero dizer. O Valentim chegou a fazer bom trabalho, ele foi demitido na primeira rodada pelo Cuiabá. O que eu quero dizer é que, como a moda é português, por quê? Porque chega Jorge Jesus, faz um trabalho fantástico no melhor time do Brasil, mas faz um trabalho fantástico. Aí vem o São Paulo e faz um bom trabalho no Santos e no Atlético Mineiro. E aí vem o Abel Ferreira e ganha com o Palmeiras. Ganha tudo. Não, eu tô falando no começo da brincadeira. Aí o que acontece? Com a genialidade dos nossos cartolas, disseram, não, tem que pegar um cara que fala estrangeiro. E começaram a trazer uma mulambada aí. E essa mulambada tirou o lugar dos jovens técnicos brasileiros. Eles foram execrados, eles foram embora. Aí sai uma mulambada, sai um ruim, entra outro ruim, sai outro ruim, entra outro ruim. O Vasco trouxe um monte de técnico ruim aí, na sequência do Sapinto.
Trouxe um monte de porcaria. Esses times de fora, eles estão trazendo um monte de treinador ruim. Eles não abriram espaço mais pro treinador. Se eles alternam, pega um treinador ruim de fora e um jovem treinador aqui, eu não sei se vai ser igual. Porque agora que saiu alguém, eles nem olham os técnicos daqui, eles vão procurar as porcarias esses fora. principais treinadores hoje do Brasil. Não, e estrangeiro tem o Voivoda, que tá aí já faz tempo, faz um trabalho bacana. Muito bom. Fortaleza. Vamos pegar os principais treinadores do Brasil. Os caras que tem hoje aí. Vamos lá. Tem Busto, Voivoda. Não, aí tem aquele Mohamed. Voivoda, é melhor que o Luxemburgo hoje? Pra mim é. Piperno. Ele tem um trabalho que tá sólido. Hoje tá mais, tá à frente do Luxemburgo que tá trabalhando. Hoje ele tá treinando há mais tempo. Porque se a gente for pegar... Mas não dá nem pra pegar, nem pelo chulé, Claro né? que não, Flávio, mas a gente não tá falando de carreira, Flávio, a gente tá falando de momento, pra saber se o Luxemburgo realmente pode estar entre os grandes treinadores do Brasil ou não. Porque o Vampeta, ele é assim. Não. Quando o Mauro César tá, ele não fala. Aí quando o Mauro César não tá, aí ele fala que o Luxemburgo tá entre os melhores. Sou pai do meu filho. Eu falo o que eu quero, rapaz. Agora eu gosto de ver você assim, ó. Agora não sou você, ó. Prazer! Está eliminado o Olímpia. Vai ficar com cara de trouxa pro mundo todo. O Flamengo, ele gosta de ganhar like, visualizações assim, ó. Eu não gosto de ganhar like, visualizações falando correto. Olha que você não falou quando o Mauro César tava aqui. Indo no que o Luxemburgo tava entre os melhores treinadores do Brasil. É a opinião dele. Vamos só colocar uma situação aqui. Vamos colocar uma situação aqui. Agora eu não vou ficar com cara de babaca. Não. O Flamengo foi eliminado e eu estou sendo zoado no mundo todo. Vai, vamos colocar uma situação aqui. Fica bravo. Vai. Quando o Mauro César não tá aqui. Mauro César paga minhas contas e vocês pagam minhas contas. Se eu falar uma coisa aqui, ó. de bola, eu boto vocês tudo no chinelo. Olha aí, ó. Eu gosto dele assim. Agora eu gostei. Quanta merda que ele fala. Olha, tá eliminado. Os caras só foram aqui do Olímpia do Paraguai, ó. Olha o trouxa lá do Brasil, ó. Aí ele falou assim, eu virei meme no mundo todo, jogador do Flamengo. No mundo foi você que falou. Paraguai do mundo foi todo. Foi na América. Paraguai do mundo todo. Paraguai do mundo todo. Eu virei meme. Aí tem brasileiro também. Eu já falei pra você que tem um animal chamado hiena. Ela sorri pra morte. Mas você adora falar de animal. Era pitbull e piquenês. Agora é hiena. Olha lá, direta. Agora é hiena. Amadora. Não Chico. fala pra tirar daqui, pelo amor de Deus. Eu pensei que tava... Pelo amor de Deus. Agora. O Voivoda, que é um cara que eu acho que é um bom profissional, o Voivoda, ele pega o Fortaleza e fica em último lugar durante um turno inteiro no Campeonato Brasileiro. Se é o Luxemburgo, ele seria mantido? Seria demitido. Se fosse um jovem treinador brasileiro, seria mantido? Seria demitido. Então há hoje uma tolerância com o estrangeiro. Por que é estrangeiro? Que não há com o brasileiro. É uma inversão. É uma inversão. Ao invés de você tem que trazer um cara. Eu sempre acho que você tem que trazer profissionais de fora, fazer intercâmbio e tudo, mas ele tem que ser melhor do que o que está aqui. Quando você traz um cara de fora, quando você enche de estrangeiro, você olha, o time tem 8, 9, 10 estrangeiros, um monte de porcaria. E você está inibindo o crescimento do jogador da base. Nós não vamos ter jogador daqui a pouco. Porque o que vem muita tranqueira. Agora, quando você traz o Rames Rodrigues, beleza. O Rodriguinho espera um pouco. Tudo bem, o Rodriguinho é um jogador de futuro, mas é o Rames Rodrigues, né? Agora você pega e traz aí. Você olha aí, um monte de tranqueira, um monte de jogador ruim. Você olha e fala, puta, o que essa porcaria tá fazendo aqui? Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Pois não. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por favor. Que aí é uma pergunta que eu quero ver tua resposta sincera. Perfeitamente. Tá? Você hoje é dirigente de um clube. Sim. Tá? Você tem Luxemburgo e Abel Ferreira. Quem você escolheria para comandar o seu time? Posso responder isso? Ué, tô te perguntando. Óbvio que o Luxemburgo. Hoje? Cara, você posso responder por quê? Posso responder? Posso responder por quê? Posso responder por quê? Eu conheço o Luxemburgo, sei a história dele, sei a capacidade dele. Nunca conversei com o Abel, não sei que tipo de pessoa ele é, não sei como é que ele seria no meu time, que seria um time muito fraco. O Vanderlei, eu sei, ele pegou um Corinthians, uma baba e tá levando aí pra uma zona intermediária. O Abel não teve esse tipo de teste. E eu não conheço ele, então eu chamaria o Luxemburgo. Mas é uma coisa muito específica. Fala a verdade, sem ser o personagem agora. Não é personagem, não. Você não tá. O Abel Ferreira, pra mim... Você tá dizendo que hoje no seu clube você contrata o Luxemburgo antes do Abel Ferreira? Claro. Pô, eu te expliquei por quê. Eu não conheço o Abel Ferreira, não sei o trabalho dele, porque eu não... Primeiro, não frequento o Palmeiras. Segundo, o Palmeiras é muito específico.
Então não dá pra você, não dá pra... O Luxemburgo, eu sei até onde ele vai. Ele pega o Corinthians, que é uma baba, que é mais perto do meu time, do que do Palmeiras, obviamente. E aí ele arruma o Corinthians. Eu não sei, será que o Abel Ferreira arrumaria o Corinthians como Flávio, arrumou em 20 jogos? Não isso sei. que você fala tem uma coisa assim, por exemplo, o líder do campeonato. O líder do campeonato, em menos de 2 meses aí, teve 3 treinadores. E tá ganhando o jogo, o time tá arrumado. Você vê que o Caçapa ganhou todos os jogos também, né, Peperna? Pois é. Aí chegou agora como é o nome dele? Laje, né? O Laje. Eu falei, será que esse time vai dar uma caída? E ele forçou ontem pra dar uma caída no primeiro tempo, escalando mal. Acho que ele escalou o time mal, mas no segundo tempo ele botou como vinha jogando e arrebentou com o Inter. Será que o Luiz Castro faria no Corinthians? O Corinthians queria o Luiz Castro antes do Botafogo. Será que no Corinthians ele faria o que ele fez no Botafogo? Não sei. Tem que ver. Você vai dizer, bom, o Botafogo... ele fez um trabalho surpreendente no Botafogo, é verdade. Botafogo, você veio jogar hoje, dá gosto ver jogar. Foi Bruno Lage, foi um grupo de jogadores correto. O que foi exatamente? Ele faria isso no Corinthians? Não sei. Ele tem algo a ver com o que você falou sobre o Vojvoda alguns minutos atrás. Porque o Luiz Castro, ele é eliminado, ele não disputa nem a semifinal do Carioca. Aí a direção foi lá e bancou. Aproveitou aquele momento e consertou o time, montou o time, e é isso que a gente está vendo agora. No caso do Vojvoda, também, o Fortaleza admite que ele, Clube Fortaleza, errou o projeto naquele momento, porque era um time dividido em 3 frentes e não tinha elenco para isso. Então, como ele admite o erro, quando o time foi eliminado das outras frentes, bancou o técnico e o time sai do último. Achei salutar isso. Então não sei se aconteceria com o técnico brasileiro. Não, mas aí eu quero trazer pra mesa também, porque aí o Flávio deve estar de sacanagem. Aí só pode. Ele falar, velho Vamp, que o Vanderlei Luxemburgo hoje seria uma prioridade dele no clube, no lugar do Abel Ferreira, aí é exagero demais. No meu time. Não esqueça no que seu time. É óbvio. Meu time. Você é dirigente, então, é óbvio. É por isso que eu tô te falando. Tá bom, mas eu contrataria um cara que eu tô falando do time de pelada. Eu contrataria um time profissional. Você acha que o seu time daria mais resultado com o Vanderlei? Eu contrataria um cara que eu conheço de vida podre, da boa. Eu já vi o Vanderlei no auge da carreira dele, ele pega o Corinthians, fica 10 jogos sem ganhar, depois fica 10 jogos sem perder. Já vi ele fazer em todas as situações. O Abel Ferreira não foi testado. O Abel, ele foi o 4º colocado do Campeonato Português com o Braga, na melhor campanha da história do Braga no Campeonato Português. Você fala na ruim e na boa. Ele não foi testado. O Braga é ruim. Ele não foi testado. Então, o Braga pode ser o quê no Campeonato Português, no máximo? Mas então... Quarto colocado, foi 4º colocado. Se o Braga é 2º colocado, ok. Se o Braga é 3º colocado, ok. Portugal tem 3 times. O 4º colocado é o primeiro dos últimos. Não tem teste, não tem nada. Não dá pra gente falar hoje que o Vanderlei é mais técnico. Tem uma coisa. Do que o eu falei Ferreira. O que eu contrataria pra mim, e eu queria ver o Abel fazer no Corinthians o que ele fez no Palmeiras. Aí tudo bem. Aí, se ele fizer, eu vou dizer, opa, legal, tava errado. Mas ele só não faz porque o Palmeiras não libera, porque o Palmeiras tá achando tão bom ele lá. Mas ele melhorou o Palmeiras. Vem cá. Ele melhorou. O Jorge Jesus não foi fez. Eliminado pelo Abel. Ele não fez em nenhum lugar o que ele fez a não ser no começo lá do Benfica, que ele fez no Flamengo. Era o Flamengo ou era o Jorge Jesus? Eu acho que era o Flamengo. No confronto. Eu não, era o Jorge Jesus. Eu não acho. Diante do que eu vi o Flamengo jogar depois, é claro que no confronto. Não sei. O Flamengo não deixou de ganhar nunca depois. No confronto com o Abel do Paok, ele perdeu. Benfica do Jesus foi eliminado da pré-Champions pelo Abel do Não, e outra, o Abel Ferreira melhorou o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo. Ele é o cara que pega o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo. Ele melhorou, pô. Principalmente do que ele pega do Luxemburgo, ele tava invicto no Libertadores. Você quer analisar um jogo só que o Abel ganhou? O Abel ganhou do Jorge Jesus e foi assim, o Jacozinho estragou a festa do Zico. Claro. Todo mundo só na vida. E o Palmeiras de 19, do Filipão, foi um fiasco. Ela perdeu de virada pro Grêmio na Libertadores aqui em São Paulo. Mas ganhou o Campeonato Brasileiro, que o Abel tá em 5º ou 6º com baita elenco, o Luxemburgo ganhou com o time reserva. Tá, mas reserva. Filipão. Não, Filipão ganhou. Desculpa, o Filipão. Não o Luxemburgo. Filipão. Então, o Luxemburgo ganhou quebrando uma invencibilidade de 500 anos. Mas nos últimos anos, quem passou no Flamengo no Palmeiras ganhou o título. O brasileiro. O treinador ganhou. Mas o brasileiro. Mas não dessa forma, né, Vamp? O cara conquistou 2 Libertadores em um ano. Eu tô falando que esses times vão chegar. Esses 2 times vão chegar. Mas você acha que dá pra comparar hoje o Luxemburgo com o Abel Ferreira? Ele tem que comparar. Hoje o Abel tá mais treinado. Tá jogando, o outro não, pô. Tá no maior time do Brasil, não tem como não. Mais treinado. Tá na barca melhor. E o time que menos... Ah, bom, tá mais treinado. Mas você acha que hoje, dá pra colocar o Luxemburgo na frente do Abel? Não vamos esquecer que quando o Abel chega no Palmeiras, o Luxemburgo
deixa o Palmeiras na primeira colocação, dirige o Palmeiras 6 jogos, são de 13 jogos, o Luxemburgo dirige 6, Abel 7. Fase de grupo, Fábio, aí não. Não conta não? Não. Mas você vai pegar o mata-mata e a fase de grupo, você vai comparar os dois? O Flamengo foi eliminado da Libertadores por causa da fase de grupo. Sim. Ele fez bobagem e ficou em segundo. Não. Ele foi eliminado porque ele passou vergonha. Não importa, mas jogou uma vergonha. Mas ele era o segundo do grupo, ele vai decidir fora. Não sei se seria igual se tivesse invertido. Fez bobagem no jogo com o Olímpio, ok, era pra ganhar. Mas não esqueça que a fase do grupo do Flamengo já foi deficiente, levou ele pra segundo lugar. Perdeu pro Alcas. Empatou com o Nublense. Então talvez essa fase de grupo não seja tão simples assim. Ou pelo menos não para alguns treinadores. A do Palmeiras tem 2 que estão nas quartas de finais, porque o Bolívar chegou também. E assim, o confronto assim, de trabalhos, eu acho que o justo é comparar com o Flamengo, que são 2 times de investimento mais alto, embora esse ano o Palmeiras tenha contratado só 2 jogadores até aqui. Né? E do momento que ele chega pra cá, ele ganha bem mais que o Flamengo. E aí o Abel? Sim, já foi 2 Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, enfim. O Palmeiras ele ganha e o Palmeiras mantém. O Dorival ganha e o Flamengo manda embora. Aí é porque o dirigente é burro. Aí é outra coisa. Aí é uma questão de Landim ou Leila. 10-0 pra Leila. Porque se o Abel ganha e é mandado embora, não tem jeito. Esse é o problema. Os dois ganharam. Um é demitido e o outro fica. Aí não deu, vamos ver, aí não deu a chance, sabe o quê? De Dorival buscar o Campeonato Carioca. Não deu a chance de Dorival buscar a Supercopa. Claro. Esse título o Abel Ferreira também fez o campeão paulista, certo? Não, o campeão da o Abel foi o único treinador. É Copa, né? Ganhou também. A Supercopa. O Dorival, na hora de abrir para chegar, Flávio, 6, 7 títulos, os caras mandam ele embora. O Abel foi o único treinador na história do futebol sul-americano que ficou em último lugar no Mundial. Sim, o Palmeiras. Também teve isso. O cara foi um período. Você pega uma. Eu tô dando um exemplo. Ele é o único. Não, você fala assim, ele foi o único que ganhou 2 Libertadores no mesmo ano. Claro, só teve uma vez a Libertadores no mesmo ano e ele ganhou. Tá bom, ele ganhou 2 consecutivas. Isso, e ele foi o único também que ficou em último lugar no campeonato. Tá bom, Flávio, o cara é campeão brasileiro, o cara é bicampeão de Libertadores, o cara é campeão da Copa do Brasil. E é o último colocado da Supercopa do Brasil, estadual. E você lembra só que Não, eu posso lembrar mais. Ele foi eliminado pelo CRB, ele perdeu do Defensa e Justiça, ele foi o último colocado. Eu não tô desmerecendo nada, porque eu já te falei. Eu acho que ele não foi testado nem por bem nem por mal. Pra mim, o Palmeiras é diferente. O Palmeiras é especial, é diferente. Mas se olha, como você já falou, só olha o lado ruim. Verdade que eu realmente não vou muito com a lata dele, eu não vou nada com a lata dele. Verdade. Mas também tem muita gente que só baba ovo, só olha o lado bom. Ele também perdeu pro CRB, ele perdeu pro Defesa e Justiça. Ele ficou em último no Mundial. Tem uma série de coisas também ninguém olha. Então vamos olhar todo o contexto do negócio. Agora, realmente, eu não gosto dele. Então, pra mim, eu olho com olhares piores. Agora, tem gente que ama de paixão. Eu acho que é tão suspeita a minha opinião contra, como desses caras que amam o cara de paixão. Agora, assim, é a mesma coisa. Do jeito que o Beto falou assim, também é aí que eu falo assim. O Dorival, quando ele ganha a Libertadores e a Copa do Brasil e começa a se firmar, com todo direito, é o clube lá, era hora de renovar pro cara ficar, pra gente ver o Dorival no estadual, no Mundial, na Supercopa, na Recopa. Aí vai quem? Vai o Vitor Pereira. Perde o estadual, perde a Recopa Sul-Americana pro Del Valle, perde a Supercopa pro Palmeiras. O estadual é demais, perde o Mundial. O Vitor Pereira perdeu 4 títulos, aonde o Dorival poderia aumentar mais a bagagem dele. A gente sabe que o nome mais cotado não era do Diniz, era do Dorival. Na verdade... Quando eles deixam. O Flamengo não renova, o Dorival perde essa. Ele fica 6 meses desempregado, não vai pra seleção, claro, óbvio. Mas ele era o nome mais cotado mesmo, sim. E o Vitor Pereira, de fato, é dessa turma toda de estrangeiros aquele que desembarcou aqui com mais currículo. Bagagem, né? Eu tinha trabalhado em vários países. Mas o Bruno Lage chega com Premier League. Bem da verdade. Até então é verdade. Hoje o Bruno Lage é o único que chega com Premier League, né? Eles trabalharam em muitos países muito submundo do futebol, né? Chegou a ser campeão português em algum clube lá, não, né? Um título. Pelo Porto? Não, ele ganhou um título pelo Benfica. Pelo Benfica. Agora, uma pergunta sobre essa situação, né, do Corinthians. Renato Augusto é mais importante até do que o Luxemburgo, ô velho Vamp? Porque desde que o cara voltou, o Corinthians não perde. Não perde. E a gente comparava números do Renato Augusto, números do Corinthians com o Renato Augusto e sem o Renato Augusto, era uma diferença abissal. E agora, desde que o Corinthians anunciou, o Renato Augusto tá 100%. Mais importante que o Luxemburgo, não. Você acha o Vanderlei Luxemburgo mais importante que o Renato Augusto? Lógico. Eu não acho. Bagagem, tem título lá, tem tudo.
O Renato Augusto joga o Corinthians. Hoje eu acho que o Renato é mais importante. Eu também hoje acho. eu acho. Não acho. Não na história. Não na história, nem na carreira, nada. Claro que não. Tô falando hoje. O time do Corinthians. Pro Corinthians, se ele tiver que tirar, saiu o Luxemburgo. Briga o Luxemburgo e o Renato Augusto, é melhor sair o Luxemburgo do que sair o Renato. Porque o Renato Claro. Eu acho isso. Eu O também Corinthians acho. classificou sem o Renato Augusto agora na Sul-Americana. O Corinthians com o Renato é uma coisa só. Mas o Luxemburgo hoje para mim está mais importante pelos jogadores que eles botam. Tá ganhando confiança cada dia mais. O trabalho dele tá muito bom. Muito bom, claro que tá. E 3 frentes, viu? Tá invicto em 3 competições. Até internacionais, que não é muita praia dele. Eu acho o Renato Augusto mais importante, porque eu acho que o Corinthians, sem o Renato Augusto, ele não ganha. O Corinthians não tem jogada. O Renato Augusto sempre decide os jogos pro Corinthians. Às vezes Curitiba hoje. O Corinthians poderia vencer. Agora, tem jogos que o Renato Augusto decide praticamente sozinho. Não, é o craque do time, mas o treinador é mais importante. Você também acha? Mas eu acho que... O Guardiola pra mim é mais importante do que o De Bruyne e o Haaland. Ele tá dando segurança pra recuperar. Não, mas aí calma também. Mas tô, você foi no eu nível tô dentro máximo. do meu continente, eu tô dentro do meu país. Que dentro do seu país? Dentro do meu país, eu tô. Mas, o Luxemburgo tá dentro do meu país. Mas agora você foi no nível máximo. O Guardiola, ele sempre vai ser o mais importante porque ele é revolucionário, pô. O Luxemburgo também. Na época dele ele foi sim. Ele tá bom, mas eu digo hoje. Não nível Guardiola, mas agora, ele foi o revolucionário. O Corinthians revolucionário. resolveu emplacar agora? Mais por causa do Luxemburgo ou mais por causa do Renato Augusto? Pra mim, por causa do Renato Augusto. Eu acho que ele tem um outro elenco do mérito. Corinthians muito pobre. Só tem o Renato Augusto pra fazer alguma coisa diferente. Isso é que é o problema. Eu acho que ele tem um outro mérito de começar a recuperar alguns jogadores que vinham muito mal. O Um Maicon deles, joga bem. o Yuri Alberto. O Maicon. O Gil tá jogando bem de novo. Então, começa a tirar um pouco mais desses jogadores que estavam entregando muito pouco. Não vamos lembrar que antes dele, só no Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi dirigido pelo Lázaro, pelo Danilo e pelo Cuca. Então, era um time muito bagunçado e instável. Né? Pera, a gente tá olhando aqui, o Corinthians ganhou hoje do Curitiba. Se o Corinthians pensa com o Curitiba, tava 10 jogos sem perder, ia ficar 2 pontos de rebaixamento. Olha como começou o campeonato mal. Horrível o campeonato do Corinthians. E vai se acertando agora, com esse jogo a menos, pode estar 2 pontos da zona de classificação para Libertadores, onde ele, numa coletiva, falou, o campeonato, se eu ganhar 3 jogos seguidos no Brasileiro, eu vou ficar lá em cima, perto da zona de Libertadores. E é verdade. Eu acho que se ele termina o Campeonato Brasileiro em 10º lugar, aí, ele fez um trabalho mais ou menos. Mas se ele termina o Campeonato Brasileiro em 7º lugar e o Corinthians arruma uma vaga em Libertadores, o trabalho dele foi show de bola, porque o time estava ameaçado de cair. Então, assim, a gente também tem que ter referenciais de comparação. A Copa do Brasil é boa e a Sul-Americana até aqui, o Corinthians eliminou um time argentino que não é muita tradição do Corinthians. O News Old não é o River Plate. Mas não era a tradição do Corinthians. Viu? Mas aí você sempre some, né? Porque quando o Corinthians eliminou os outros potes, você sumiu. Você não estava no programa. Não estava no programa. Tava fazendo um evento do agro, pô. Deixa eu perguntar. Tem quantos anos. Tico, tem quantos anos que o Palmeiras é tri e o Flamengo é tri? Palmeiras foi. Quantos anos? O Flamengo tem Flamengo um ano. Agora nem um ano. E o Palmeiras em 2021. E o Corinthians tinha quanto? E eles dois, Sim. Em 2 anos, mudou tudo. Mas pera lá. O Palmeiras toda hora é quartas, é sábado, mas o título, eu já fui um monte de pagode, só tinha modelo fera, só vim pegar uma depois de anos. Aí foi Bia, hein? Aí foi Bia, cheguei lá, tinha 4. 4 galãs levavam, eu digo, cheguei perto. Aí no ano seguinte só tinha 3 caras chegou e levou. Cheguei perto. Aí teve uma hora que eu cheguei e ganhei 4 de vez. Mas por que você tá falando isso? Teve uma hora que eu fiz um futebol de salão. Por que ele tá falando isso? Mas de onde é que você tirou essa comparação? Porque tá falando que os dois são rei da América dos últimos 4 anos que eles conquistaram isso tudo. Sim. Entendeu? Mas é isso que eu tô te falando, Fabio. Eu acho o São Paulo é o rei do Brasil de títulos de Libertadores. São Paulo não ganha quantos anos? E agora Flamengo e Palmeiras igualou os dois. Grêmio. Cruzeiro tem 3 também, não? Não, e ó, a gente fala menos que... O Santos tem 3.